Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Struck. Sejam bem-vindos então à parte 2 do vídeo da Tesla versus BYD. Como eu comentei, conforme a gente combinou no vídeo anterior, essa é uma continuação da análise anterior que nós fizemos dos demonstrativos financeiros da Tesla e da BYD, onde a gente está buscando entender e comparar quais são as reais diferenças entre as empresas através de fundamentos financeiros, eliminando todas essas conversas que a gente observa na internet a respeito de opiniões, achismos e tudo mais. E aqui a gente está fazendo uma análise puramente financeira entre essas duas empresas para que de fato nós consigamos entender quais são as vantagens e desvantagens em cada uma delas. E essa aqui é a parte 2 do nosso vídeo, onde nós vamos falar do balanço patrimonial dessas empresas. Conforme nós conversamos no vídeo anterior, se você ainda não assistiu o vídeo, a parte número 1 desse vídeo, convido você a assistir para que você consiga compreender de onde nós estamos dando continuidade aqui, mas essa é uma parte muito importante por causa que esse é um vídeo e esse é um tema e uma abordagem que não é realizada em nenhum lugar, nos vídeos, na internet, nos canais de finanças, ninguém fala sobre o que a gente vai discutir aqui, que é o que realmente importa quando nós falamos de despesas, margens e lucros, de que forma que isso se reflete no balanço patrimonial de uma empresa, que posteriormente vai se refletir no demonstrativo do fluxo de caixa, que vai ser a parte número 3 do nosso vídeo, onde a gente vai dar continuidade dessas análises. Então, no vídeo número 1, nós tomamos uma primeira conclusão, ou seja, a Tesla recebeu 3 pontos positivos, com base nos indicadores que nós avaliamos, e a BYD recebeu 3 pontos positivos também, ou seja, as duas empresas, pela perspectiva do demonstrativo do resultado do exercício, elas estão numa competição bem acirrada. Agora a gente vai entender os conceitos do balanço patrimonial, como que se faz uma análise de um balanço patrimonial e como as duas empresas estão frente a esses dois, a esse demonstrativo financeiro. Bom, vamos lá. Falando do balanço patrimonial, aqui eu extraí as informações mais importantes que vão servir para a nossa análise. A primeira delas é o caixa, ou seja, é a informação de quanto dinheiro a empresa possui disponível no seu caixa, que é como se eu fosse acessar a conta bancária da empresa, exemplificando, e eu fosse avaliar quanto de dinheiro existe disponível lá para esse período da nossa análise de 12 meses, ou seja, de julho de 2024 a junho de 2025, os últimos 12 meses de divulgação dos resultados financeiros dessas duas empresas. E aqui a gente consegue observar que a Tesla possui no seu caixa disponível 15 bilhões, enquanto que a BYD possui no caixa disponível o valor de 20 bilhões. Aqui a gente não faz uma comparação direta quem tem mais, quem tem menos, por causa que a importância desse valor ele vai servir mais para frente quando a gente começa a fazer algumas relações e algumas comparações. Então esse número aqui a gente vai deixar guardado, que a gente vai usar ele mais para frente aqui nas próximas linhas da nossa análise. O segundo indicador mais importante, que ele está no bloco dos ativos da empresa, são as contas a receber, ou seja, isso significa quanto a empresa ainda tem para receber daquilo que ela daquilo que ela faturou, de tudo aquilo que ela vendeu. É como muitas vezes a gente fala, o dinheiro que está na rua que precisa chegar até a empresa. E aqui o balanço começa a falar um pouco mais da vida real, por causa que o demonstrativo do resultado do exercício, eles são resultados contábeis. Quanto a empresa faturou, quanto a empresa lucrou, quanto foi a margem, são potenciais valores. São valores que têm possibilidade de acontecer. Agora, se a empresa faz uma determinada venda, faz um determinado faturamento e ela não recebe esse valor, ou por uma questão de inadimplência, ou por uma questão de o cliente não pagar, no balanço a gente consegue identificar isso, de quanto a empresa tem dinheiro na rua para receber. E quanto maior esse dinheiro na rua para receber, um pouco mais de risco está inserido nesse processo. E aqui a gente consegue ver que
a Tesla tem 4 bilhões para receber, enquanto que a BYD tem 9,67 bilhões para receber. E o que significa esse valor para esse período de 12 meses? Quando a gente divide esse valor pela receita líquida da empresa, que no caso da Tesla foi, como nós vimos no vídeo anterior, foi 92 bilhões, e a gente divide 4 por 92 e multiplica por 365, que é o período de um ano dos 12 meses, nós chegamos no valor de 16. Isso significa que, de forma geral, a Tesla, toda vez que ela faz uma venda, ela leva em média 16 dias para receber o valor do seu cliente, do produto. Então ela tem um processo de vendas, um processo de recebimento que ela executa uma venda e recebe aquele valor em 16 dias. Enquanto que a BYD, ela faz esse processo em 30 dias. Quando a gente divide esse valor pela receita líquida e multiplica por 365, a gente chega no valor de 30. Então a BYD, desculpa, demora mais tempo para receber. E aqui o objetivo é a gente conseguir entender qual empresa recebe mais rápido. Então nesse aspecto aqui, a Tesla recebe um ponto positivo. Ela é mais eficiente em fazer a venda e receber, fazer a venda e receber. A BYD ela é menos eficiente, ela faz a venda e espera um pouco mais para receber aquele dinheiro. Uma segunda informação que nós avaliamos dentro do balanço é o estoque de produção dessas empresas. E aqui a gente consegue ver, e esse estoque nada mais é do que o produto, os próprios veículos, e também a matéria-prima que é utilizada para esses veículos, todo o material que é utilizado dentro do estoque, é todo o estoque da operação. E aqui a gente pode entrar numa série de discussão de processos operacionais, como controle de estoque, inventário, eficiência produtiva, ou seja, existem empresas que são muito eficientes, que ela recebe a matéria-prima, transforma em produto e vende. Então ela tem uma eficiência produtiva, padronização de produto, planejamento de produção. Aqui tem uma série de processos produtivos e operacionais que estão inseridos dentro do estoque e que mostram quanto a empresa é eficiente em receber o material, transformar em produto e vender. E aqui a gente consegue observar que nesse período de 12 meses a Tesla fechou o período com 17 bilhões de produtos em estoque, enquanto que a BYD fechou com 19 bilhões de produtos em estoque. E como que a gente faz a contagem de dias de estoque? Quantos dias de estoque eu tenho na operação? Nós dividimos esse valor pelo custo do produto vendido, que nós vimos anteriormente no vídeo, na parte 1 do vídeo, e multiplicamos por 365. Então nós vimos que a Tesla ela possui 70 dias de estoque, enquanto que a BYD possui 75 dias de estoque. Ou seja, a gente consegue ver aqui também que a Tesla é mais eficiente, que ela tem menos estoque de produção, ela consegue ser mais eficiente em receber material, transformar em veículo, em produto e fazer o faturamento. Então, mais um ponto verde aqui para a Tesla. Aqui a gente começa a entrar na parte dos passivos, que é o contas a pagar. Esse aqui é o quanto as empresas têm para pagar para os seus fornecedores. E aqui a gente consegue ter uma habilidade muito grande de ver as negociações das empresas com os seus fornecedores. Aqui, ao contrário dos números anteriores, onde quanto menor, melhor, aqui quanto maior, melhor. Ou seja, quanto mais eu postergar o pagamento para o meu fornecedor, menos eu preciso antecipar, tirar o dinheiro do meu caixa e enviar para o meu fornecedor. Então, por exemplo, se eu compro uma determinada matéria-prima, se eu compro um determinado produto, o melhor dos mundos é eu receber essa matéria-prima, receber esse produto e eu ter combinado com o meu fornecedor, isso eu tenho um acordo comercial com ele, de que eu vou pagar ele lá na frente, daqui a 60, 90 dias, e nesse período eu ter a habilidade de receber, colocar no meu estoque, produzir, faturar, receber do meu cliente e só depois eu pagar o meu fornecedor. Então o contas a pagar ele revela essa informação. Quantos dias de prazo de pagamento eu tenho com os meus fornecedores. E aqui a gente consegue ver que a Tesla fechou esse valor em 13 bilhões. Quando a gente divide esse valor de 13 bilhões pelo custo do produto vendido, o CPV, lá do vídeo número 1, a segunda linha do vídeo número 1, e multiplica por 365, a gente chega em 63. Ou seja, isso significa que, de modo geral, a Tesla leva 60 dias
para pagar os seus fornecedores a partir do momento que o fornecedor fatura para a Tesla. E a BYD, ela fechou esse valor em 32 bilhões. Ou seja, se a gente divide o 32 pelo custo do produto vendido, a segunda linha do vídeo número 1, e multiplica por 365 dias, que é o período de 12 meses, a gente vê que a Tesla a BYD leva 125 dias para pagar os seus fornecedores. Isso aqui é excelente, é um número muito expressivo. E aí eu posso falar com propriedade, pessoal, que é muito difícil conseguir ter esse valor dentro das operações. Nos negócios que eu atuo, nas operações que eu trabalho, que eu já trabalhei, é muito comum a gente ver 30 dias de pagamento, ou seja, a gente pagar o nosso fornecedor em 30 dias. Tem fornecedor que é muito específico, que ele sabe que é específico, que ele dá a condição de prazo de pagamento em 15 dias. Às vezes nós precisamos colocar uma energia muito grande para conseguir ter um prazo de pagamento de 45 dias, e o melhor é quando a gente consegue atingir 60 dias, ou seja, conseguir o que a Tesla conseguiu. Agora, conseguir 125 dias, assim como a BYD está conseguindo aqui, é algo que chama bastante atenção, porque não é comum. Então, até fico curioso em saber como que eles conseguiram isso, se são parceiros, se são contratos, se são empresas internas e tem acordos intercompany, mas é algo que chama muito atenção você conseguir ter todo esse prazo de pagamento com os seus fornecedores. Bom, e a partir desses três valores, o contas a receber, o estoque e o contas a pagar, nós chegamos na necessidade de capital de giro. O que é a necessidade de capital de giro? É o quanto de dinheiro a empresa precisa ter disponível, à disposição, para colocar a operação a rodar. E como é que você chega nesse valor? Basta você pegar o contas a receber, somar com o estoque e subtrair o contas a pagar. E aí você chega aqui na necessidade de capital de giro, ou seja, eu pego aquele valor que eu preciso receber dos meus clientes, somo com o meu estoque, faço a subtração do contas a pagar e chego na necessidade de capital de giro, que é quanto de dinheiro eu preciso ter disponível para ter a operação rodando. E a gente consegue ver que a Tesla precisa de 5 bilhões para ter a operação rodando. Ou seja, isso representa 5,77% da receita líquida. Se eu dividir esse valor pelos 92 da receita líquida, eu chego em 5,77. É um bom indicador, porque qualquer valor abaixo de 10% aqui é uma boa referência como eficiência operacional. Então a Tesla está performando bem, mas a BYD está performando melhor. Aqui a gente consegue ver que a necessidade de capital de giro da BYD é menos 3,67. Por quê? Porque ela tem uma longa condição de pagamento, uma condição de pagamento muito extensa com seus fornecedores. Então, quando eu somo o contas a pagar com o estoque, eu subtraio o contas a, o contas a receber com o estoque, eu subtraio o contas a pagar, eu chego num valor negativo, que representa menos 3,67% da receita líquida. E aí, essa é uma operação que a gente pode dizer que ela não precisa ter o dinheiro no caixa, por causa que os fornecedores sustentam toda essa operação, dadas as condições de pagamento que eles têm. Ou seja, o que a BYD faz? Ela fatura o veículo, ela recebe a matéria-prima, recebe essa matéria-prima no estoque, pode armazenar essa matéria-prima por um período no estoque, produz o veículo, fatura para o cliente, recebe o dinheiro do cliente e depois de alguns dias ela pega esse dinheiro para começar a pagar os fornecedores. É esse que é o ciclo financeiro da BYD e aí ela acaba performando melhor. E aqui a gente consegue já fazer uma comparação com o caixa, ou seja, a gente precisa entender se a empresa possui dinheiro suficiente no caixa para cobrir a necessidade de capital de giro da operação. Então a gente consegue ver que a Tesla possui 15 bilhões, ela precisa de 5 para colocar para rodar, então é um ponto positivo, que ela tem dinheiro para colocar a operação para rodar. A BYD nem se fala, ela tem 20 bilhões no caixa, ela precisa de menos 3, ou seja, ela não precisa de dinheiro para colocar as operações para rodar, então ela está numa condição melhor do que a Tesla nesse aspecto. E aqui é uma coisa que eu chamo, algo que eu chamo atenção, gente. No momento que nós começamos a avaliar as empresas e pela essa perspectiva do balanço, é muito comum a gente ver que as empresas não possuem dinheiro no caixa para cobrir as operações, para colocar as operações para rodar. E aí o que acontece?
pela falta de análise do balanço patrimonial da empresa e ter essa discussão que a gente está tendo aqui, as pessoas não conseguem entender o que está acontecendo. E as empresas começam a buscar dinheiro no banco, emitir dívidas para receber dinheiro para colocar a operação para rodar. Sendo que, como conceito, a empresa precisaria fazer a captação de recursos, seja no banco, seja dos investidores, seja de dinheiro, para fazer investimentos, para crescer, e não para sustentar a operação. É como se a gente estivesse acessando o nosso cheque especial, o limite, ultrapassando o limite do cartão de crédito, utilizando o limite, não tendo recurso para suprir o cheque especial, para suprir o limite, vamos no banco pegar mais dinheiro para cobrir as despesas. Essa é a relação que eu posso exemplificar da necessidade de capital de giro, do contas a receber e estoque contas a pagar com o caixa. E as duas últimas informações importantes é a dívida. E isso é uma coisa que me incomoda, que eu vejo muita gente falando que, nossa, o tamanho da dívida das empresas, poxa, em poucos dias eu vi uma pessoa extremamente conhecida nos canais falando a dívida da Tesla é de 13 bilhões. Mas se a gente for fazer uma leitura com fundamentos dos números, a gente vê que 13 bilhões de dívida com 15 bilhões de caixa, a dívida líquida se eu faço 13 menos 15, é menos 2,45, é uma dívida líquida negativa. No dia seguinte, se a Tesla quiser, ela paga essa dívida. Para a BID é a mesma coisa. Ela tem 7 bilhões de dívida, 6,99, com 20 bilhões em caixa, dívida líquida negativa. No dia seguinte, ambas as empresas conseguem liquidar com essas dívidas e está tudo bem, muito obrigado, que a situação financeira está excelente, está ótimo. Então aqui as duas estão performando muito bem nesse aspecto. Essa informação da dívida a gente vai levar para a parte 3 do vídeo, onde a gente vai falar do demonstrativo do fluxo de caixa. E lá sim nós vamos enxergar o dinheiro de verdade. Ou seja, na parte 1 a gente discutiu as margens, as despesas, os custos, os lucros, as receitas. Agora aqui no balanço a gente discutiu como é que isso se processa. Quanto tempo eu levo para receber, quanto tempo eu levo para manufaturar, quanto tempo eu levo para pagar o fornecedor, quanto é a minha dívida, quanto dinheiro eu preciso ter para colocar a operação para rodar, quanto de dinheiro tem na operação, e agora a gente vai rever o reflexo disso lá no demonstrativo do fluxo de caixa, que vai ser a parte 3 do nosso vídeo. Eu convido você para assistir a parte 3 do vídeo, que lá a gente vai ter uma conclusão bem completa. Então, para fechar esse vídeo, aqui nós temos mais 2 pontos para a Tesla, 2 pontos para a BYD. Seguimos aqui numa briga acirrada entre as duas companhias. Vamos ver o desfecho da parte 3 do vídeo para a gente finalmente tomar as nossas conclusões e fazer as discussões finais. Obrigado para você que ficou até aqui e nos vemos na parte 3 do vídeo da nossa análise Tesla versus BYD. Um abraço.